Oi, pessoal. Quem nunca questionou o amanhã? O que vai ser de mim? Qual será o meu caminho? Onde eu estarei daqui a alguns anos? Que coisas acontecerão que serão importantes ou não serão importantes? Existe um destino pré-marcado, pré-determinado para que eu cumpra algum papel, alguma missão nesse plano? Ou simplesmente isso vai acontecendo conforme as minhas escolhas? A gente sempre acaba, de uma certa maneira, se questionando a esse respeito. Por quê, né? Porque por mais que a gente possa acreditar nas coisas, elas não passam de especulação. Tudo à nossa volta que diz respeito ao outro mundo, ao outro lado, ao eterno, à eternidade, talvez não passe de especulação. Talvez não passe de elucubrações mentais para fazer com que a gente pense de uma maneira diferente, a gente possa ver de uma maneira diferente. E talvez sim, a gente vendo, a gente aprendendo de uma maneira diferente, a gente tenha condições de expandir a nossa mente rumo a outras direções. O que acaba acontecendo muitas vezes, a gente sempre fala aqui no canal, que sempre que algum ser de luz, alguma divindade se manifesta, ela precisa passar aquele conhecimento de modo palatável, porque nós ainda somos crianças, espiritualmente falando, que precisamos da papinha mais ou menos diluída para que a gente possa digerir. Então, o que acaba acontecendo, muitas vezes esses conhecimentos, essas revelações, elas acabam se revestindo de aspectos, muitas vezes fantasiosos. Por quê? Porque a gente precisa ainda desses aspectos, a gente precisa do impossível, a gente precisa do desafio, do algo que seja sobrenatural, para que a gente possa fixar aquelas imagens, para que a gente possa fixar aquelas mensagens que os avatares acabam nos deixando. Então, para isso existem os arquétipos. Os arquétipos do inconsciente, eles acabam sendo uma linguagem universal. E essa linguagem universal, então, através dela, nós teremos acesso, talvez, a grandes verdades. Só que esse acesso a essas grandes verdades vai depender muito do nosso modo de compreensão, vai depender muito do nosso estágio, ou talvez do nosso grau de consciência. E como eu costumo dizer, ele vai depender também da nossa neutralidade, para que a gente compreenda o que está por trás daquele símbolo. Porque uma vez que nós sejamos tendenciosos, na verdade nós não temos acesso àquilo que o símbolo quer nos transmitir. Quando a gente vê agora no final de ano, que começa o ciclo das previsões, as previsões dos videntes, onde cada um vai usar sua ferramenta. Então, a gente vai ter búzios, a gente vai ter tarô, a gente vai ter astrologia, a gente vai ter os sensitivos. Cada pessoa dentro do seu mundo, dentro do seu universo de conhecimento, tentando transmitir para nós como será o nosso amanhã. E a gente percebeu muito isso também na questão da política, eles entrando dentro desse campo, procurando definir qual candidato seria o ganhador, se seria esse ou seria aquele, cada um lá dando as suas justificativas, dando as suas conclusões, baseados naquilo que sabem, naquilo que aprenderam, arriscando, na verdade, um resultado. Muitas vezes é o chutômetro que funciona, né? Principalmente quando a gente tem só duas opções, isso daí acaba dando certo. Mas como então entender como tudo isso funciona e por que pode ocorrer toda essa confusão? Seria interessante a gente imaginar um aparelho de rádio. E o que acaba acontecendo, né? Precisa ter uma torre transmissora, né? E o rádio ele vai acabar recebendo essa transmissão, e essa transmissão vai ser convertida em sinais, e esse sinal ele acaba sendo codificado e a gente acaba ouvindo. Né? Do outro lado, a mesma coisa, né? A transmissão é codificada em sinais, transmitida e etc. O que acaba acontecendo? Como todos nós sabemos, nós temos um duplo etérico. Né? E qual que é a função desse duplo etérico, né? dessa rede vital?
é exatamente fazer com que a gente não entre em contato com os aspectos que estão lá relacionados a outros mundos, a outros níveis de consciências, para que a gente acabe, de certo modo, preservado dentro de tudo isso. Isso vai acabar constituindo uma espécie de imunidade psíquica, que acaba sendo muito importante que a gente tenha desenvolvido dentro do nosso processo, para que a gente não sofra influências muitas vezes prejudiciais ao nosso crescimento espiritual. Porém, uma vez que uma pessoa ela tenha essa rede vital sensibilizada por algum motivo, o que acaba acontecendo é que as interferências ligadas aos planos mais sutis, elas podem chegar até ela. E isso pode acontecer da seguinte maneira. Nós temos, por exemplo, um emissor, aí volta o exemplo do rádio, é uma pessoa que ela tem uma lembrança, aquela lembrança se transforma em sentimento, aquele sentimento ele vai chegar no corpo psíquico desse receptor. Esse sentimento, uma vez no corpo psíquico, ele acaba sendo codificado através de um símbolo que está guardado na memória desse receptor, e a partir disso, então, o receptor vai compreender, talvez, aquilo que foi emitido. Isso acaba sendo muito interessante, né? Por quê? O que vai precisar para que isso seja mais ou menos fiel? É preciso que esse receptor, muitas vezes, ele saiba separar aquele símbolo que chegou na sua mente das suas questões pessoais. Ou seja, ele precisa captá-lo imparcialmente. E isso acaba sendo algo muito perigoso. Por quê? Porque a partir do momento em que essa pessoa que se coloca nesse papel de vidente, se ela colocar a sua interpretação, as suas influências, as suas expectativas naquela imagem que ela está recebendo, ela pode estar cometendo uma grande distorção. Portanto, o que a gente precisa entender, primeiramente, quando essas pessoas que se dizem videntes, elas resolvem emitir alguma opinião a respeito, seja lá do que for, a gente precisa compreender ou precisa perceber se realmente aquela opinião ela está isenta das influências e das interpretações pessoais. Nesse caso, talvez ela seja até considerada como sendo algo possível, por que não? Porém, volto a dizer, a partir do momento em que essas interpretações elas já são tendenciosas, a gente já percebe que aquela captação ela acabou acontecendo de um modo, mas ela não está sendo corretamente canalizada ou direcionada de volta. É como se o aparelho do rádio ele tivesse interferência. O aparelho de rádio com interferência, a gente nunca pega o som limpo ou o som puro, a gente acaba sempre pegando ruídos. E a mente daquela pessoa que se coloca nesse papel, ela precisa estar limpa, ela precisa estar isenta das questões personalísticas para que essa percepção ela não aconteça com ruído. Teoricamente, esse nosso campo vital, essa nossa proteção, ela não deveria de permitir isso. Mas às vezes existem pessoas que nascem com uma certa sensibilidade para isso, outras que fazem uso de determinadas substâncias que vão fazer com que essa rede vital ela acabe se tornando mais fininha, ela acabe se tornando mais sensível, ela acabe se tornando mais receptiva, e outras que até mesmo por motivo de desequilíbrio acabaram rompendo essa rede vital de uma vez e permanecem irremediavelmente em contato com esse mundo psíquico, esse mundo astral, que acaba rodeando a gente, que acaba rodeando o planeta, e acabam se transformando, muitas vezes, num desses visionários completamente caóticos, desequilibrados, que a gente vê por aí, que embora muitas vezes eles possam estar falando de coisas que têm sentido, na verdade a gente precisa entender que eles estão simplesmente relatando tudo aquilo que eles estão vendo no plano astral. O vidente vai acabar funcionando mais ou menos dessa maneira,
Ele vai captar o plano das emoções, dos sentimentos da outra pessoa, trazer isso para si e acabar traduzindo de uma certa maneira. E se isso for direcionado através de algum tipo de oráculo, talvez sim ele consiga orientar essa pessoa que vem pedir conselhos ou que vem pedir ajuda de modo correto, porém o mais impessoal possível. Uma coisa que é interessante a gente perceber, né? A gente já falou que essa rede vital ela pode se romper pelo uso de substâncias, mas ela pode se romper também pela falta de alguma coisa. Ela pode se romper também por algum tipo de desequilíbrio na saúde. Num determinado momento da minha vida, eu estava assim com a vidência completamente desperta e eu me sentia muito cansado por causa disso. O que acabou acontecendo, eu acabei fazendo meus exames médicos e vi que eu estava com uma taxa de vitamina B12 baixíssima. E a partir do momento em que eu comecei a fortalecer meu organismo nesse sentido, essa vidência, entre aspas, ela acabou indo embora. A gente pode ter isso, então, no momento de enfraquecimento por motivos diversos, por conta de uma febre, por conta, volto a dizer, da falta de uma vitamina, por conta de um desequilíbrio emocional, por conta de algo que tenha feito com que a nossa estrutura de defesa psíquica ela tenha se desequilibrado, ela tenha se rompido. E aí, nesse momento, a gente acaba entrando em contato, né, com esses outros planos, com esses outros aspectos, que nem sempre é algo que seja necessário, algo que seja bom, ou que signifique evolução ou desenvolvimento espiritual. Tá? Muitas vezes, né, isso daí pode ser sim um indicativo de desequilíbrio psíquico, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Conforme a gente viu, então, a questão da vidência, ela está associada ao nosso duplo etérico, está associada principalmente à questão do nosso segundo chakra, que é aquele que vai formar a rede protetora do nosso corpo, que vai nos defender, de certo modo, das questões ligadas aos planos astrais, das questões ligadas aos planos sutis. Porque dependendo do canal em que o nosso veículo estiver sintonizado dentro da nossa realidade, a gente vai acabar captando coisas desequilibradas, coisas destruidoras, para os quais a gente nem sempre está preparado. Ou seja, uma vez rompido o corpo vital, acaba se dando a passagem para o corpo emocional, a gente acaba percebendo ou sentindo os outros planos através das emoções, traduzidas por imagens, que dependem muito do nosso potencial, que dependem do nosso grau evolutivo e do nosso grau de imparcialidade para que elas possam ser corretas ou incorretamente decifradas. Porque se de fato essa pessoa ela tem um dom, ela tem o dom de ver esses planos e de sentir, etc., e ela usá-lo pensando em termos de dinheiro, em termos de fama e de reconhecimento, na verdade esse dom ele acaba se perdendo, porque os dons que nós recebemos, na verdade eles não são para nós, os dons que nós recebemos, na verdade, eles devem ser direcionados aos nossos irmãos em humanidade, para que haja o crescimento de todos. Além das questões que eu comentei, né, o aura ele pode estar desequilibrado por vários motivos, também é possível que a gente o desenvolva através da música, através do yoga, através de práticas que sensibilizem ou que tornem esse nosso corpo assim mais fininho, né? mais delgado, talvez. Ele vai acabar virando uma espécie de tímpano, uma espécie de diapasão ao receber as influências dos outros planos. Mas é sempre importante que uma vez que a gente, em algum momento, talvez, a gente tenha desenvolvido esse tipo de coisa, que a gente possa ter muita crítica com nós mesmos, que a gente seja muito cauteloso para que a gente não caia nessas tentações, nessas tendências que o nosso eu inferior acaba nos tentando nesse momento.
Conforme a gente viu num dos vídeos aqui do canal, tem aquela figura do menorá, onde os chakras eles são interrelacionados. Nós temos então, associado ao segundo chakra, nós temos o sexto chakra. E esse sexto chakra, sim, esse estaria relacionado à clarividência. Ou seja, né, o vidente ele vê, o clarividente ele vê claro, ele sabe exatamente aquilo que ele está vendo. Não existe interferência mental na questão do clarividente, como ela acontece no tocante à questão do vidente. Ele é como se fosse uma antena perfeitamente capaz de captar tudo aquilo que é transmitido, que é enviado pelos planos superiores. Mas para isso, ele precisa ter a glândula pineal desenvolvida, a terceira visão e coisas assim. E isso é muito diferente da visão do vidente, que eu volto a dizer, que acaba sendo uma recepção de um sinal enviado, e esse sinal acaba sendo traduzido de modo pessoal, ao passo que, no caso do clarividente, ele simplesmente ele vê, e ele sabe e conhece perfeitamente tudo aquilo que ele está vendo, e ele compreende as mensagens, e ele apenas se limita a nos transmitir aquilo tudo que ele está observando, né, dentro de outros planos. Como a gente pode perceber, essa questão do clarividente, ela está associada ao desenvolvimento do sexto circuito neural, que é ligado às nossas questões de compaixão, às nossas questões de amor a todos os seres, a nossa impessoalidade, a nossa questão de nós desligarmos dessa polaridade de bem e de mal. E vai nos falar numa linguagem mais neutra, talvez a linguagem dos deuses, a linguagem dos anjos, ao passo que o vidente ele está completamente preso nas questões de bem e o mal. Então ele vai falar de inimigos ocultos, vai falar de inveja, ele vai falar de questões sempre ligados a esses aspectos, onde é necessário a gente se precaver dessa ou daquela maneira. Ou seja, um está falando em termos humanos e o outro está falando em termos divinos. Sendo que essa pessoa que fala em termos divinos, na verdade, eu acredito que talvez só mesmo os grandes mestres ou os avatares é que tenham atingido verdadeiramente esse grau de consciência, a ponto de poderem ter sido veículos verdadeiros daquelas mensagens que os outros planos acabaram nos transmitindo. Então, eles vão falar em termos de símbolos, vão nos falar em termos de poesia, vão nos falar em termos de beleza, em termos de arte. Eles vão usar uma linguagem abstrata para que essa linguagem acabe nos provocando um certo atrito interior e que acabe fazendo com que esse atrito interior desencadeie a nossa busca pelo crescimento, a nossa busca pelo divino, a nossa busca por tudo aquilo que é altruísta e por tudo aquilo que é espiritual. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque para nós é vidente, clarividente, acaba sendo algo muito parecido, né? Mas vocês percebem que existe uma grande diferença. Quando a gente cai nas mãos de um vidente, por exemplo, a gente precisa ter muito cuidado, porque a grande maioria deles está preocupado em nos aprisionar, está preocupado em usar lá os seus canais, as suas percepções, para que eles possam, de alguma maneira, sair como beneficiados. Uma vez que tendo a capacidade de perceber a outra pessoa, o que vai acabar acontecendo é que essa capacidade de perceber a outra pessoa fará com que a outra pessoa acredite que ele realmente ele sabe tudo, ele percebe tudo. Só que, na verdade, né, a única coisa que ele está vendo é o campo áurico daquela pessoa. Ele está lendo aquilo que orbita em torno daquela pessoa. E, na verdade, ele não está vendo nada além disso. Ele não está entrando em contato com a grande realidade que existe por trás daquele indivíduo, de maneira a conectá-lo
verdadeiramente com esse caminho, verdadeiramente com essa essência de alma, que é uma expressão da sua verdadeira mônada. Ao passo que o clarividente não. O clarividente ele vai fazer esse papel porque vai acabar nos apontando um caminho, vai acabar nos apontando uma missão a ser cumprida, vai instigar a nossa mente, vai instigar o nosso eu a procurar caminhos melhores e mais elevados, vai nos instigar a sermos pessoas cada vez melhores e cada vez mais dispostas em fazer uma grande diferença no momento da nossa passagem aqui por esse plano. Mas é sempre interessante a gente fazer essa reflexão, principalmente nesses tempos em que as pessoas elas acreditam que vão fazer algum tipo de curso e vão desenvolver faculdades mágicas em todos os sentidos, para que elas possam, de uma certa maneira, se beneficiar financeiramente de tudo isso. Porque, na verdade, aquela pessoa que possui verdadeiramente esse dom, na verdade ela carrega um fardo muito pesado e que acaba lhe impondo um grande sacrifício de renúncia do eu em prol de servir a humanidade. Tá bom, pessoal? Fica aí mais um tema para a gente pensar. É sempre interessante a gente perceber isso, ainda mais nesses tempos que nós estamos atravessando, repleto de falsos profetas. E uma vez que a gente saiba observar tudo isso com outros olhos, a gente sempre tem muito a aprender. Vamos que vamos, mente livre, coração leve. Espero que tenham gostado e até a próxima.